Olá você, sou Santos, Jorge Santos. Solicito que você se inscreva no canal Promocol Vida. Acione o sininho para ficar ciente da nossa programação e, ao final, diga se gostou ou não gostou dessa videoaula. Meus amigos, nesta videoaula, vamos apresentar o episódio 4 para dar prosseguimento à série Planejamento Estratégico do canal Promocol Vida. O episódio 4 tem por objetivo detalhar a etapa 1 da metodologia. Recomendamos que você assista antes aos episódios 1, 2, 3, para depois assistir a este episódio 4. Nesta videoaula, vamos apresentar um método para a realização do diagnóstico do posicionamento estratégico. Vamos juntos, então? Meus amigos, a etapa 1 da metodologia para o desenvolvimento do planejamento estratégico é de suma importância para todas as demais etapas. Esta etapa cria o primeiro contato do público-alvo com o planejamento estratégico a ser desenvolvido. Basicamente, ela procura estabelecer o comprometimento do público-alvo com o planejamento estratégico da empresa. São realizadas entrevistas individuais com cada integrante do público-alvo. Público-alvo definido para isso. Em eventos presenciais, nos quais deve ser buscada a conscientização e a interação de todos os participantes. A etapa 1, do ponto de vista técnico da metodologia, irá requerer grande dedicação e quantidade de horas. Para a realização das entrevistas, convém que seja utilizado um serviço profissional especializado, preferencialmente não integrante da força de trabalho da empresa, em função do sigilo requerido e também para que os entrevistados se sintam mais à vontade e seguros para emitir seus pontos de vista. Neste aspecto, é importante esclarecer para cada participante que a identidade dos participantes não será revelada e em momento algum da metodologia e que os comentários e dados obtidos não serão vinculados aos participantes A, B ou C. Nesta etapa, os pensamentos e expectativas ainda serão individuais e não estarão ainda alinhados. Encontrar esse alinhamento é fundamental para o sucesso de qualquer planejamento estratégico e o comprometimento de todos os participantes. Por se tratar da realização do diagnóstico, a situação atual da empresa e também as expectativas em relação ao futuro da mesma precisa ser efetivo, porque o diagnóstico irá embasar todas as demais etapas da metodologia. As entrevistas deverão ter abrangência aos seguintes itens: valores, crenças, missão e visão de futuro. Como a abrangência é grande e os itens são relativamente complexos, antes de iniciar as questões relativas a cada item, o entrevistador deve fazer de forma bastante sintética, o esclarecimento do que é esperado em relação a cada um desses itens. Deve também destacar a importância desses itens para o sucesso do planejamento estratégico da empresa. No caso de grandes empresas, tipo sociedades anônimas, devem participar das entrevistas o conselho de administração, a diretoria e as gerências. O conselho de administração seria o representante dos acionistas. No caso de empresas médias e pequenas, com sociedade limitada ou outros
regimes jurídicos, devem participar os sócios, os diretores e os gerentes de cada empresa. Preferencialmente, para otimizar a fase de entrevista, o número de participantes não deverá ser superior a 20 pessoas. No caso de contingentes muito grandes, empresas que têm muita força de trabalho, poderá ser usado o critério de seleção. Neste critério, podem ser selecionados representantes de cada categoria para participar. Por exemplo, se a empresa tiver muitos gerentes e chefes de divisão, poderá ser selecionada a participação de 5 representantes para os gerentes e 3 representantes para os chefes de divisão. É importante considerar a terminologia usada para definir as funções executivas e organizacionais. De forma geral, no Brasil, essa nomenclatura varia de empresa para empresa. Por exemplo, há empresas que estão estruturadas em diretorias e gerências e outras em superintendências e divisões, ou ainda em divisões e departamentos, dentre outros, depende de cada empresa. Capacidade e interação interpessoal, persistência para extrair dos entrevistados todas as informações e a qualidade das mesmas, a qualidade das mesmas é requerida, disciplina para obedecer o roteiro da entrevista, atenção concentrada na entrevista para identificar e registrar aspectos relevantes para o planejamento estratégico, capacidade de síntese para relatar os detalhes importantes observados pelo participante de cada entrevista, objetividade para respeitar o tempo programado para cada entrevista, visão sistêmica da entrevista para não prejudicar o andamento e o pensamento e o raciocínio do próprio entrevistado, mesmo que os seus comentários não sejam pertinentes com a pergunta formulada. Isso é muito comum, que às vezes o entrevistado não entende. Ser respeitoso e cuidadoso para não influenciar o entrevistado com comentários ou sugestões. Não interromper o raciocínio do entrevistado. Caso a resposta não seja pertinente à pergunta, nunca deverá ser transmitido ao entrevistado que ele não entendeu a pergunta. Nesse caso, a pergunta pode ser refeita de outra forma, cuidando-se para que o entrevistado não perceba a sua repetição. Não apressar o entrevistado na colocação das respostas, para evitar que o mesmo passe a responder qualquer coisa que vier na cabeça, para, naturalmente, agilizar as respostas. Ter claro que essa será a única entrevista com aquele entrevistado. Dessa forma, o entrevistador somente passará para outra questão quando for obtido tudo que era necessário na pergunta anterior. A entrevista não poderá ser repetida para esclarecer pontos dúbios ou coisas que deixaram de ser registradas. A entrevista não poderá ser gravada. Assim sendo, cabe ao entrevistador o registro de todas as respostas do entrevistado de forma sintetizada. O registro das respostas terá que ser feito rapidamente e sem interromper o raciocínio do entrevistado. O entrevistador deverá realizar a entrevista interagindo olhos nos olhos, naturalmente com o entrevistado. Esse comportamento denota atenção ao mesmo, que estiver falando. Conforme já mencionado, cada participante será entrevistado uma única vez. Assim sendo, a entrevista deverá abordar todos os itens previstos no seu objetivo. O entrevistador deve saber que não haverá outras conversas com cada entrevistado para esclarecer pontos dúbios ou não entendidos.
Para facilitar e garantir a abrangência de todos os itens, deverá ser elaborado, então, um roteiro de entrevista com o público-alvo. O roteiro funcionará como uma lista de verificação, para que nada seja esquecido pelo entrevistador. Como boa prática, o entrevistador deverá assinalar na lista de verificação, essa lista que ele acabou de compor, sempre que um item tiver sido totalmente esclarecido e concluído, facilitando assim o gerenciamento das entrevistas, das coisas que estão pendentes ainda. O roteiro, a lista de verificação, para a realização das entrevistas, poderá ser constituído dos seguintes itens. Isso tem que ser adaptado a cada necessidade de tipo de empresa, né? Mas, de forma geral, isso atende a todos, a maioria dos itens. Então, isso aí que eu estou apresentando para vocês é a lista de verificação, o roteiro da entrevista. O objetivo, então, da entrevista é identificação e percepção do entrevistado sobre a empresa para os aspectos cultura, missão, visão de futuro, ações estratégicas que estão em andamento da empresa, sugestão de ações estratégicas a serem implantadas para materializar a visão de futuro, e expectativa de resultados com relação ao planejamento estratégico. As questões a serem formuladas são, por exemplo, as seguintes: quais os valores da empresa? Quais as crenças da empresa? Qual a missão da empresa? Qual a visão de futuro para a empresa? Quais as suas expectativas com relação aos segmentos de atuação, faturamento e lucratividade da empresa para os próximos 5 anos? Há ações estratégicas em andamento? Quais são, né? O que pode facilitar ou dificultar o processo de planejamento? O que tem ido bem, pontos fortes, e o que tem ido mal, pontos fracos na empresa? Quais as suas sugestões para o planejamento estratégico da empresa? E a parte de baixo, então, tem um espaço destinado aos registros. Nas entrevistas serão obtidas as informações necessárias para dar prosseguimento na elaboração do planejamento estratégico. Para tanto, deverão ser elaborados 4 formulários, na forma de tabela, para cada aspecto: missão, valores, crenças e visão de futuro. A visão de futuro, os sonhos, né, que eles têm para o futuro. Esses formulários terão por objetivo definir as perguntas a serem efetuadas para cada item e os espaços livres para permitir ao entrevistador efetuar o registro de forma ampla e rápida das respostas. Preferencialmente, o registro das respostas deverá ser com escrita manual. O uso de celular, tablet, notebook, etc., não é recomendado, para evitar que o entrevistador tire o foco do entrevistado e tenha o seu olhar voltado para o equipamento eletrônico e, naturalmente, a digitação das respostas. Tendo em vista a tabulação posterior de todas as respostas efetuadas, o entrevistador deverá fazer o registro de cada resposta com um máximo de 4 palavras. Naturalmente, isso é uma expectativa para facilitar o trabalho seguinte. E sempre que possível, com apenas uma palavra. Esse é o objetivo. Deve procurar registrar com as mesmas palavras já usadas para respostas similares em outras entrevistas. Por exemplo, resposta do entrevistado: todos os produtos fornecidos pela empresa e os insumos usados na produção deverão respeitar a legislação ambiental federal, estadual, municipal. O entrevistador pode fazer o registro da seguinte forma: atendimento à legislação ambiental. Pronto, ele reduziu o tamanho da resposta, reduziu as 4 palavras principais. Para cada aspecto entrevistado, deverá indicar 5 fatores, né, para cada aspecto daqueles.
Então, para cada fator, ele deverá indicar a pontuação do mesmo. Aqueles 5, para cada fator, indica a pontuação do mesmo, com a seguinte graduação. Isso também vai variar, cada empresa pode montar a sua graduação. 5, indispensável. 4, muito importante. 3, importante. 2, medianamente importante. E 1, se possível. O formulário é importante para garantir que todas as informações necessárias sejam efetivamente obtidas nessa etapa. A limitação do número de respostas a 5 fatores visa obter maior objetividade e qualidade das respostas dos entrevistados e evitar, naturalmente, a indicação de muitos fatores que não são prioridades, né, para o entrevistado, restringindo a tentação de colocar, isso é muito comum, fatores que sejam politicamente corretos ou estejam na moda. O coordenador deverá estar presente em cada entrevista para esclarecer dúvidas, para facilitar também a redação das respostas dos fatores no preenchimento, o coordenador da empresa, do planejamento estratégico. O coordenador, em função da resposta de cada entrevistado, deverá orientar a redação do formulário para que essa seja o mais padronizada possível. Essa providência visa facilitar a tabulação posterior. Por exemplo, resposta verbal de um entrevistado. Com relação aos valores da empresa, para mim, um fator indispensável é que em cada ação da empresa seja um projeto ou na gestão interna e externa seja respeitada a legislação federal, estadual e municipal. A resposta padronizada que orientado pelo coordenador, que o entrevistador vai seguir para frente usando repetidamente. Obediência à legislação, encurta aquilo tudo que foi falado pelo entrevistado. Bom, agora eu vou apresentar os 4 formulários desenvolvidos na nossa metodologia para cada aspecto: missão, valores, crenças e visão de futuro. Vou projetar aqui para vocês. Bom, primeiro, o formulário para valores da empresa. Se você tivesse que definir os valores da empresa, quais os 5 fatores principais você consideraria? Naturalmente, os valores, o entrevistador pode dar uma relembrada naquilo que ele explicou no início da entrevista. O que são os valores? Então, a primeira coluna fala em fatores desejados para compor o aspecto. Então, no máximo 5, vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Pontuação. Para cada fator, ele vai dar a pontuação que ele acha. Aqueles 5... pontuação, né? Tá aqui embaixo. 5 indispensável, 4 muito importante, 3 importante, 2 medianamente importante e 1 se possível. O entrevistador, sempre que possível, deverá registrar a proposta do entrevistado em no máximo 4 palavras e sempre que possível em apenas uma palavra. Bom, como só são listados 5 fatores, naturalmente a pontuação não pode ser repetida, senão não tem como ordenar. Então tem que ser, se ele botou 5, somente aquele fator vai ser 5, o outro pode ser 4, 3, 2 ou 1. E vai por aí afora. Formulário crenças da empresa. Aspecto crenças da empresa. Se você tivesse que definir as crenças da empresa, quais os 5 fatores principais você consideraria? Aí vem os fatores desejados para compor no máximo 5 e também a pontuação, que é a mesma. Depois, o aspecto missão e missão da empresa. O que a empresa faz, aí são algumas perguntas, né? O que a empresa faz? O que a empresa faz hoje? A concepção do negócio, né? Mas às vezes essa terminologia é mais complexa. Então, o que a empresa faz
para quem a empresa faz, quem são os clientes, etc. Por que a empresa faz? Por que a empresa faz isso? Tem as três respostas às questões anteriores permitirão o fechamento da missão da empresa. Se você tivesse que definir a missão da empresa, quais os 5 fatores principais você consideraria? E aí ele vai colocar de novo lá os 5 fatores e outra vez vem aquela pontuação, com a graduação 5, 4, 3, 2, 1 também, não podendo repetir, né, que é para poder priorizar o que é mais importante para ele. E, finalmente, o formulário aspecto visão de futuro. Como você pretende que a organização seja vista e reconhecida daqui a 5 anos? Considerando a concepção do negócio, quais as oportunidades futuras daqui a 5 anos? Dependendo da área, pouca vai ser a colaboração, mas dependendo de outra área, a colaboração pode ser muito grande. Como você se vê no futuro da empresa, daqui a 5 anos? Isso é muito importante para ver como o profissional se integra com a concepção do negócio da empresa. As 3 respostas às questões anteriores permitirão o fechamento da visão de futuro da empresa. Se você tivesse que definir a visão de futuro da empresa, quais os 5 fatores principais você consideraria? Aí também máximo de 5 e vai ter a pontuação, aquela pontuação da mesma forma que teve anteriormente. Muito bem. Concluídas as entrevistas da etapa 1, deve ser realizada a análise e elaborado o parecer final quanto aos dados obtidos para cada aspecto, valores, crenças, missão, visão e futuro. No parecer para a apresentação dos fatores apurados, devem ser respeitadas as respostas dos entrevistados. Entretanto, o coordenador poderá alinhar as respostas por afinidade e apresentá-los mediante a utilização de palavras que sejam correntes na língua do público-alvo. Isso é muito importante, ele tem que entender o que você está falando. Esta providência reduz a quantidade de fatores, facilitando a execução da etapa 2. Para a tabulação, deverá ser elaborado um formulário com uma tabela padrão para os 4 aspectos. Da mesma forma que a anterior, a tabela poderá ser emitida em qualquer aplicativo que permita a tabulação das respostas de forma rápida. Este formulário conterá a transcrição de todos os fatores indicados pelos entrevistados. Bom, agora vamos ver como é que é esse formulário, né? Então, vai primeiro lá você ter um formulário padrão para cada aspecto. A primeira coluna, você tem um número de identificação daquele fator. Isso é importante para desaparecer a personalização da entrevista, né, do entrevistado. Fatores desejados para compor o aspecto. Aí vai estar ali a lista de todos os fatores. Cada entrevistado apresentou 5, 5, 5 tal, e vai ser listado ali. E a respectiva pontuação que esse entrevistado ou entrevistados deram, né? Para o preenchimento das colunas relativas aos fatores desejados para compor o aspecto e pontuação, deverão ser importados os dados de cada entrevistado apresentados na etapa 1, daquela tabela simples. Após a importação dos dados, aí tem que usar alguma coisa eletrônica, não tem jeito. Das 2 colunas deverá ser acionado a função classificação em ordem alfabética crescente, de A para Z. Após a classificação alfabética, deverá ser criada uma linha a mais, né? Uma linha a mais abaixo,
de cada grupamento desses fatores associados. Esta linha será utilizada para a descrição do fator, mesmo fator definido pelos entrevistados com palavras diferentes, porque eles vão estar alinhados. Na célula da terceira coluna deverá ser efetuada, então, a soma das pontuações de cada linha correspondente ao fator em síntese, o fator associado. Nessas linhas criadas na célula da segunda coluna, deverá ser indicado o título do fator associado, fator agrupado. Colocar essa linha em negrito para destacá-la. Na célula da terceira coluna, colocar a somatória de pontos de cada grupamento. Concluída essa tabulação, deverá ser preenchida uma nova tabela com a mesma formatação anterior. O número de identificação para cada agrupamento que foi feito de fatores associados deverá ser criado automaticamente pelo aplicativo, naturalmente em sequência crescente. Cada fator obtido na tabulação deverá receber um número para sua identificação. Muito bem, em seguida deverão ser selecionados os 10 fatores que obtiveram a maior pontuação na somatória de todos os fatores, de todos os participantes, que os participantes indicaram para crenças, missão, valores, visão de futuro. Para permitir a apresentação dos dados conclusivos do diagnóstico e para a redação final dos valores e crenças, missão e visão de futuro, deverá ser realizado um evento presencial com a participação de todos os entrevistados para o diagnóstico, o público-alvo, todos que participaram do diagnóstico. O evento terá a seguinte programação. 1. Definição dos valores da empresa. Então, eu vou falar o que deve ser feito do evento para obter aquela redação final, né? A priorização e a redação final. Antes de iniciar a apresentação, esclareça aos participantes que, a partir desse momento, é importante focar nos 10 fatores selecionados, que foram os que tiveram maior pontuação para cada aspecto, e que estes não são mais do entrevistado A, do entrevistado B, do C, do D, etc. Passam a ser fatores da empresa para cada aspecto a ser definido. 1.1. Apresentação dos 10 fatores elencados para os valores, né, que você está trabalhando agora. 1.2. Em seguida, os participantes deverão ser divididos em grupos de até 6 participantes. 1.3. Solicitar que cada grupo escolha os 5 fatores que comporão os valores da empresa. Para tanto, cada grupo, após selecionar os seus 5 fatores, deverá pontuar cada fator escolhido em função da sua importância. Naturalmente, usando a mesma graduação que a gente falou lá atrás. Só que agora são os 5 finais definidos por cada grupo. Os fatores não poderão ter pontuação iguais. Assim, cada fator receberá 5, 4, 3, 2, 1. 1.4. Concluída a seleção, cada grupo deverá entregar ao coordenador os seus fatores devidamente pontuados. 1.5. O coordenador do evento poderá proceder à tabulação, em função de como está a carga horária do evento, e apresentar os 5 fatores em ordem de importância. Novamente, em grupos, você volta a reunir aqueles grupos, cada grupo deverá propor uma redação final dos valores da empresa. 1.7. O coordenador apresentará as redações, cuidando para que nada seja desprezado. Para tanto, deverá ir consolidando passo a passo
até obter a redação final. Definição das crenças da empresa. Para a definição das crenças, da mesma forma, deverá ser usado um método igual ao que a gente acabou de descrever para os valores. Definição da missão da empresa. Para a definição da missão, deverá ser seguido o seguinte método. 3.1. Dividir os participantes em grupos de até 6 integrantes novamente. Preferencialmente deverá alterar os integrantes dos grupos utilizados nos itens anteriores, evitando a repetição. Isso é muito importante para a criatividade, tá? E também evita que pessoas que tenham a habilidade de liderança possam dominar o pensamento do grupo. 3.2. Efetuar as perguntas já utilizadas durante o diagnóstico. Explicar que a intenção é ratificar a forma utilizada para chegar aos fatores relativos à missão. As perguntas deverão ser efetuadas na seguinte sequência: o que a empresa faz? Para quem a empresa faz? Por que a empresa faz? A cada pergunta formulada deve ser dado um tempo para que cada grupo dê as respostas. Não será necessário recolher as respostas, porque estas foram dadas somente para cada grupo. Relembre, naturalmente, o processo. Concluída a formulação das 3 questões, o coordenador deve projetar a tabulação dos 10 fatores mais pontuados. Solicitar que cada grupo selecione das 10 às 5 que deverão compor a missão. Isso é, naturalmente, para reduzir a quantidade, porque como você vai priorizando, você efetivamente vai selecionar aquilo que é o consenso geral do grupo, né, em função da importância. Utilizar a mesma escala, né, que a gente vem utilizando. Os fatores não poderão ter também pontuação iguais. Concluída a seleção, cada grupo deverá, então, entregar ao coordenador os seus fatores devidamente pontuados. O coordenador do evento procederá novamente à tabulação e à apresentação dos 5 fatores em ordem de importância. Novamente, em grupos. Cada grupo deverá propor uma redação final para a missão da empresa. O coordenador apresentará as redações, cuidando para que nada seja desprezado. Para tanto, deverá ir consolidando passo a passo a redação final, utilizando todas as frases estabelecidas por cada grupo. É muito importante. Muito bem, aí o 4 é a definição da visão de futuro, que é a última. Para a definição da visão de futuro, então, deverá ser seguido o mesmo método utilizado para a definição da missão, utilizando as perguntas específicas para a visão de futuro. Agora, as perguntas específicas são: A. Como você pretende que a organização seja vista reconhecida daqui a 5 anos? B. Considerando a concepção do negócio, a missão, que já foi inclusive definida, quais as oportunidades futuras daqui a 5 anos? E a C, e última questão, como você vê o futuro da empresa daqui a 5 anos? Bem, concluímos esse episódio 4. Recomendo que você assista também às demais videoaulas da série Planejamento Estratégico do Seu Futuro, do Promoqual Vida, que dá continuidade na abordagem desse tema. Os links estão relacionados na descrição desse vídeo. E então,
Essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas pelo canal Como Qual Vida. Se inscreva no canal e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.